Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: utilizando os conhecimentos adquiridos e as circunferências trigonométricas de seno, cosseno e tangente, complete a tabela dos ângulos pedidos das relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Temos aqui uma circunferência trigonométrica com os valores do seno, uma tabela na qual você vai colocar os respectivos valores de acordo com o ângulo. Ângulo 0, 90, 180, 210, 360. Antes disso, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte. O seno nada mais é do que uma projeção no eixo Y, nesse eixo vertical. Mais para frente vai aprimorar, você vai ver que vai poder estar assim, em orientações diferentes, mas nada mais é do que uma projeção. O que seria uma projeção? Imagina o ângulo. Este ângulo, suponhamos aqui 45 graus, ele determina um arco. Então, o arco, essa parte de fora, que está associado a um ângulo. Tanto o ângulo quanto o arco, eles vão ser representados por um valor do seno, que é uma projeção. Você projeta esse ponto no eixo Y. Essa projeção, turma, ela é o seno. Ela que determina o seno. Então, por isso que quando nós temos que calcular o seno de 0 graus, onde é que o ângulo de 0 graus fica? Não é aqui? Se eu projetar no eixo Y, 0. Então, seno de 0 é 0. O ângulo de 90 graus é este ângulo reto. Então, ele vai finalizar aqui. Ele já está em cima do eixo Y. Se eu projetar, ele vai estar exatamente em cima do 1. Então, o seno de 90 graus é 1. Já o ângulo de 180 graus é este daqui. Se eu projetar ele no Y, ele vem para onde? Para o 0. O ângulo de 270 graus, ele é este daqui. Então, é esse ângulo todo, pessoal. E aqui ele já formou em cima do eixo Y. Se ele já está em cima do eixo Y, ele é 1, menos 1, porque aqui ele é negativo. Então, é menos 1. Já o ângulo de 360 graus, novamente, ele é no mesmo local onde é que estava o 0. Então, se eu projetar no eixo Y, o ângulo vai ser 0. Já no cosseno, pessoal, é a mesma ideia. Porém, o cosseno é a projeção no eixo X, no eixo horizontal. Se eu tivesse um ângulo qualquer, ele teria um arco que o representasse. Esse ângulo é representado por esse arco. A partir desse ponto, na circunferência, se você projetar uma reta no eixo X, ela é o cosseno desse determinado ângulo. Então, aqui, quando eu tenho o ângulo 0, se eu projetar no X, ele vai estar exatamente em cima do 1. Por isso que eu falo que o cosseno de 0 é 1. Já se eu pegar o ângulo de 90 graus e projetar no eixo X, ele vai estar exatamente em cima do 0. Então, por isso que o cosseno de 90 graus é 0. Se eu fizer o mesmo com 180, olha só, o ângulo 180 ele tem essa abertura, ele é representado por esse ponto no arco, na circunferência. Se eu projetei no X, ele é menos 1. Exatamente em cima do menos 1. Da mesma maneira com 270, que é este ângulo. Ele está aqui embaixo. Se eu projetar no X, ele está na reta ali do 0. Então, por isso que o cosseno de 270 é 0. Já 360, que é a volta completa, ele está aqui, ao arco, que representa 360. Ele sai daqui, dá a volta, parou aqui. Ele parou aqui, ele já está em cima do eixo X, em cima de quem? Em cima do 1. Então, por isso que o cosseno de 360 é 1. Já na tangente, nós temos a mesma situação do seno, do cosseno, porém, a tangente, ela refere-se, pessoal, a uma projeção de uma reta paralela ao eixo Y, essa reta que está aqui do lado de fora. Então, todo arco, todo ângulo tem um determinado arco. E aí, quando você projeta esse ângulo nessa reta, ela vai cruzar o arco em um determinado ponto. A projeção desse ponto determina o seno e o cosseno de uma determinada tangente que representa a altura, a quantidade, aqui, os valores associados a essa reta. Então, observando que o ponto A refere-se à tangente de 0, se você for olhar a tangente de 0, ela está exatamente em cima do 0, porque não tem inclinação. Se o ângulo é 0, a inclinação é 0,
logo a tangente é zero. Já no 90 graus, por que que não existe, pessoal? Porque esse pedaço aqui de cima forma, né, uma reta que é paralela a essa reta da tangente. Então, se as duas são paralelas, elas não vão ter ponto em comum, elas não vão se encontrar, não há inclinação. Em momento algum, ela vai tocar a reta tangente. Aqui, né, é zero, né, não existe, desculpa, e no 180 graus, o que, que vai acontecer? O mesmo comportamento do zero, porque se você for projetar esse arco na tangente, ele está associado ao zero. Já no 270, é a parte de baixo, mesma coisa, vai representar uma parte paralela à reta tangente. Então, esse paralelismo impede que haja uma inclinação, impede que, de alguma forma, essa parte, esse eixo, seja passado por uma reta, né? Tem uma reta que vá cortar a tangente, a reta tangente, e isso não acontece. Por isso que nós falamos também que a tangente do ângulo 270 graus não existe. Já do 360 graus também, né, vai ser zero, porque não há uma inclinação. A tangente só vai, né, mudar os valores aqui, pessoal, quando tiver os ângulos, né, todos os outros ângulos entre 0 e 90, ou esses outros ângulos que também vão repassar aqui embaixo, e aí vai ter uma inclinação negativa.